Vamos lá, mais uma questão aí sem perder tempo. Vamos lá, considere que Aston e Julia são americanos, integrantes de uma banda de rock, que vieram para o Brasil fazer um show. Opa, legal. Júlia estava grávida de 7 meses e, por uma intercorrência na gestação, seu filho Martin nasceu no Brasil. Com base na situação hipotética e com o disposto na Constituição Federal, é correto afirmar que Martin, vamos lá, questão bacana, questão legal, ponto importante aqui, vamos lá, se os pais são estrangeiros e estão em missão do seu país de origem, quando eles ingressam aqui no Brasil e o filho vem a nascer no Brasil, esse filho ele não será considerado brasileiro, tá bom? Não será brasileiro, ele será do país de origem, porque os pais estão a serviço do seu governo, do seu país. Agora, se o estrangeiro ele está no Brasil, há qualquer coisa diferente do serviço do seu país, criança nasceu no Brasil é brasileiro, tá bom? E brasileiro nato, tá bom? Aqui nós estamos falando do critério ius solium, tá bom? Ele nasceu no solo brasileiro, é considerado brasileiro, tá bom? Vamos lá, avançando aqui no nosso conteúdo, a alternativa A, será considerado brasileiro nato somente se residir no Brasil e optar, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira, podendo concorrer ao cargo de vereador. Então essa questão aqui é bem interessante, ele traz aí para você uma pequena confusão, ela confunde a nossa nacionalidade potestativa com a liberdade aí relacionada ao critério ius solium, tá bom? Então a resposta aqui é errada, ó. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço do governo do seu país. Então, se eles estiverem a serviço do governo do país, não vai considerar, tá bom? Vamos lá. Alternativa Bravo. Não pode ser considerado brasileiro nato? Pô, nós acabamos de ver, ele é brasileiro nato, nem perde tempo. Não, vamos ler só para o desencargo, tá bom? Não poderá ser considerado brasileiro nato, pois seus pais estavam no Brasil a trabalho. Não importa. Para não ser brasileiro, então perceba que para não ser considerado brasileiro, eles têm que estar a serviço do governo do seu país, tá bom? Se ele tiver a serviço do governo do seu país, está tudo certo. Se ele não tiver a serviço do governo do país, aí ele pode aí realmente ter o filho reconhecido como brasileiro nato, tá bom? Vamos lá, a alternativa B, não pode ser considerado brasileiro nato, pois seus pais estavam a trabalho. Tá errado, os pais estão a trabalho, não importa, não vai se modificar. Vamos lá, alternativa Charlie. Poderá ser ministro do STF e integrar carreira diplomática, mas não poderá ser oficial das Forças Armadas? Questão muito legal, questão muito bacana. Volta e meia também você vai achar perguntas da VUNESP sobre isso, falando sobre os cargos privativos de brasileiros natos, tá bom? Esses cargos são bem famosos, então aqui, ó, você tem que ter bastante atenção nessa questão quando você for falar com ela, porque nós estamos falando que esses cargos são de brasileiros natos, ou seja, não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados, tá bom? Não pode ser ocupado por naturalizados, só por brasileiro nato. Vamos lá, dá uma olhadinha. Quais são os cargos aqui que pode ser ocupado por brasileiro nato? Vamos lá. Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, aqui eu chamo sua atenção, porque se você quer ser deputado e for estrangeiro, pode, não tem, se for naturalizado, perdão, pode, mas presidente da Câmara só se for nato. Presidente do Senado, a mesma coisa, e ministros do STF. Mas, professor, por que presidente da Câmara, presidente do Senado e os ministros do STF? Por uma questão simples, eles são linha sucessória do presidente da República. Se acontecer alguma coisa com o presidente, que vai assumir é o vice. Se acontecer alguma coisa com o vice, que vai assumir é o presidente da Câmara do Senado, e depois do Senado vai ser a Câmara dos Deputados aí sim vai ser os ministros do STF. Então, justamente para quê? Para proteger a linha sucessória do presidente da República, tá bom? Vamos lá. Avançando aí no nosso conteúdo, nós temos aqui ainda carreiras diplomáticas, só pode ser brasileiro nato, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado da Defesa. Professor, como é que eu vou lembrar isso aqui na prova? É bem simples, ó, mp3.com. mp3.com. Como assim, professor, mp3.com? É bem simples, ó, é mais simples do que está aparecendo. Ó, o M, ministro do STF. 3P, presidente da República, presidente da Câmara,
presidente do Senado. Então nós temos 3 P's aqui. E ponto .com. O que é o ponto .com? Aqui embaixo, ó. Carreiras diplomáticas, oficial da Justiça e ministro do Estado de Defesa. Então você percebe que a nossa própria banca aqui, a nossa própria questão aqui, ela consegue eliminar essa alternativa. Então vamos lá. Poderá ser ministro do STF e integrar carreira diplomática, mas não oficial de Forças Armadas? Está errado, então essa resposta está completamente errada, tá bom? Cuidado para você não ser induzido aí pela sua banca em perguntas mais simples. Vamos lá, vamos avançando aqui, ó. Alternativa delta poderá se candidatar a cargo de deputado federal quando fizer 21 anos. Caraca, deputado federal quando tiver 21 anos, professor. Então poderá se candidatar ao cargo de deputado federal quando fizer 21 anos. Vamos ver isso aqui. Uma olhadinha para saber essas figuras, nós temos que lembrar dessa estrutura. Vamos lá, são condições de elegibilidade, na forma da lei, a idade mínima de 35 anos presidente da República, presidente, vice-presidente da República e senador. 30 anos para governador, vice-governador de Estado e Distrito Federal. 21 anos, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice e juiz de paz. E 18 anos para o cargo de vereador, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, alternativa D. Poderá se candidatar a cargo de deputado federal quando fizer 21 anos? E nós vimos aqui, poderá? Poderá, não tem problema, ele poderá. Então a resposta certa é exatamente essa. Poderá se candidatar ao cargo de deputado federal quando fizer 21 anos de idade, porque ele já passa a ter a condição de elegibilidade, tá bom? Vamos lá, a alternativa E. Será brasileiro naturalizado se residir no Brasil por mais de 30 anos ininterruptos e não tiver condenação penal. Então essa questão aqui é bem interessante, tá bom? Bem interessante. Por que ela é interessante? Porque a sua banca ela acaba trazendo uma resposta que não tem nada a ver com os preceitos constitucionais. Aqui, o artigo 12. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer natureza, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, tá bom? Há mais de 15 anos e não 30, ininterruptos sem condenação penal, desde que requeridas a nacionalidade brasileira. Então, aqui é a mesma coisa, ó, perceba, você pediu algo, aqui, ó, brasileiro, pode com 30 anos, será brasileiro naturalizado se residir na República do Brasil por mais de 30 anos ininterruptos, se não tiver condenação criminal. Na verdade, o critério é metade do tempo, é 15 anos, tá bom?